Salmo 116, o verso é o verso de números 15. Este salmo, na Bíblia usada pela Igreja de Roma, é o salmo número 115. Então, se alguém me acompanhar aí pela multimídia, e não tendo a Bíblia usada entre nós aqui, pode abrir aí no 115, no verso 15, que vai ser a mesma coisa. Diz assim a palavra de nosso Deus: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Querido Deus, nosso Pai de amor, de imensa graça, de infinita misericórdia, nós te rendemos toda honra, toda glória, todo louvor, pelo dom inefável da salvação, pela alegria de nos reunirmos aqui nesta noite de quinta-feira, em culto de adoração, louvor ao teu santo e precioso nome, neste tempo de estudo da tua santa palavra, para que as nossas vidas estejam alicerçadas e alimentadas com o pão que vem do Senhor através da sua santa palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, porque precisamos e desejamos ouvir a tua voz. Ensina-nos, ó Deus, as preciosidades da tua palavra, para que o nosso caminhar seja um caminhar dentro do direcionamento do Senhor. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos o estudo no Salmo de número 116 e nós já aprendemos muito deste Salmo. Quinta-feira passada nós falamos da pergunta feita pela gratidão. Quando o salmista, tomado de uma gratidão enorme, uma gratidão que ficou assombrada, assustada com a ação extraordinária de Deus, e ele então chega para Deus e diz: Senhor, o que eu te darei por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? E foi um tempo gracioso na quinta-feira passada. E eu disse aos irmãos que nós continuaríamos a estudar este salmo, e de modo muito especial nós iríamos trabalhar hoje, como estamos agora diante de nós, o verso de número 15. Quando o salmista fala de que aos olhos do Senhor a morte dos crentes é preciosa. Meus queridos e meus amados irmãos, nós temos aqui talvez um pequeno problema que nós vamos ter que conversar para melhor entender, e é um problema de tradução. A palavra que é traduzida aqui no nosso texto por precioso, preciosa, no hebraico, esta palavra tem o sentido literal ser pesado. Depois foi ganhando também a ideia de precioso, caro, estimado, importante, raro, esplêndido. São palavras que podem, de um certo modo, traduzir o que está no original. No Salmo 36, verso 7, esta mesma palavra aparece para falar do amor de Deus. Diz lá o Salmo: como é precioso o teu amor, ó Deus!
É a mesma palavra. Esta palavra também é usada para expressar o valor de pedras preciosas, joias. É a mesma palavra. A pergunta que nós precisamos fazer hoje, para melhor entender o Salmo, é qual o significado deste termo no contexto do Salmo. Os irmãos se lembram que quando a gente começou a estudar esse Salmo, a gente aprendeu e descobriu que este Salmo é um Salmo de louvor a Deus. E é um louvor de gratidão por alguém que, passando por grandes tribulações, foi resgatado, protegido e amparado por Deus. O salmista fala de risco de morte. Estando ele em risco de morte, foi socorrido pela bênção, pelo cuidado, pelo zelo, pelo amor de Deus. E é nesse mesmo contexto que o salmista vai usar esta expressão. E aí alguém menos avisado, pode chegar a entender que a morte dos crentes é preciosa para Deus. Como se Deus tivesse algum prazer ou alegria na nossa morte. Mas de fato não é isso que o texto está ensinando. Porque o texto está num contexto diferenciado. Todo o contexto do Salmo é de um Deus que veio socorrer o salmista em tempo de aflição, em tempo de aperto, em perigo de morte. Portanto, nós não podemos correr o risco de entender que o texto sagrado está a nos dizer que o Senhor gosta da morte dos seus santos. Que a morte seja algo desejável, melhor dizendo. Porque pode alguém ler o texto e entender que Deus deseja a nossa partida. Mas não é isso exatamente que o texto está dizendo, porque o nosso Deus não deseja esta dor tão terrível para nós. Tanto é que na morte de Lázaro, Jesus sendo avisado, ele chora. Ele sente a dor da família, do sofrimento, desse tempo doloroso que é o tempo da partida, que é o tempo de irmos embora. Sendo assim, meus amados irmãos, o Salmo, todo o Salmo, nos revela o zelo, o cuidado de Deus por nós, em todo o tempo e em todas as circunstâncias. O Senhor está presente e cuida dos seus amados. Não é exatamente isso que nós cremos? Que Deus está presente na nossa história, na nossa vida, na nossa caminhada, e que Ele cuida de nós. Nós estamos sob o cuidado de Deus. Se é assim, meus amados irmãos, nos parece, para melhor entender o Salmo, de que a palavra de Deus, o salmista divinamente inspirado, está falando do investimento que Deus fez e faz em nossas vidas. Deus investiu em nós, não apenas, meus amados irmãos, quando Ele nos criou, nos trouxe à existência, mas Ele investiu em nós para que ressuscitássemos
com Cristo, revestidos de glória. Olha para os irmãos verem. A gente vai percebendo ao longo da história, da revelação divina, de que o nosso Deus, em todo o tempo, desde quando nos criou, todo o seu desejo, todo o seu coração está envolvido na ideia de cuidar de nós, e não do contrário. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz exatamente assim: porquanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que as vossas fadigas não são em vão no Senhor. Ora, se Deus está me dizendo, me incentivando, me estimulando a trabalhar arduamente, firmemente, com zelo, é porque Deus está me dizendo que a vida, em todo o seu sentido, vale a pena em todo o tempo e em todas as circunstâncias. E Ele está dizendo para mim que é para mim não desanimar diante das fadigas. Por quê? Ele diz: porque Ele é quem há de dar a recompensa, de cuidar, de zelar de cada um de nós, porque o nosso trabalho não é vão, não é inútil. A nossa vida não é vã, irmãos. Ela não é inútil, ela tem valor. Deus investiu em nós quando nos criou à sua semelhança. Eu acho isso extraordinário. E às vezes nós deixamos isso passar desapercebido na nossa história e na nossa vida. Deus investiu em nós quando Ele, diferente de toda a criação, Ele nos fez imagem e semelhança. Olha que coisa extraordinária. Ele criou as árvores, os peixes, todos os seres vivos, visíveis e invisíveis. Mas ao criar a vida humana, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ele colocou em nós parte dos seus atributos. Que coisa maravilhosa! Sem investimento. Ele colocou em nós inteligência, Ele nos colocou em nós discernimento, nos dando poder de escolha, de liberdade, de criatividade, nos deu emoções específicas e diferenciadas. E extraordinariamente, Ele nos deu a imortalidade do Espírito. Eu não sei quantas vezes a gente pensa nisso, e quando eu leio esse texto, isso me vem à memória. Deus nos criou com um espírito imortal. Nós existimos aqui e agora, no corpo físico. E quando esse corpo físico separasse do espírito, ou o espírito separasse do corpo, melhor dizendo, o espírito não deixará de existir. Continuará a existir para todo sempre. Deus investiu em nós. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 15, 54 e 55. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Quando vamos descobrindo esta maravilhosa revelação de Deus ao longo das Escrituras, vamos percebendo nitidamente que todo o projeto de Deus está para a vida. É para a vida. A vida
está no coração de Deus. E tudo que Deus tem para nós é vida. Deus colocou em nós capacidades específicas que nos diferenciam de todo o restante da criação, para que a gente pudesse efetivamente manter íntima relação com Ele de maneira toda especial. Deus planejou e investiu a sua vida em construir um relacionamento de amor e de intimidade com cada um de nós. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Toda a história contada nas Escrituras é uma história que a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que é o trabalho de Deus investindo em relacionar-se com a gente, se relacionar com a vida humana, ter intimidade com a vida humana. Ele chega a nos chamar de suas delícias. Deus investiu neste relacionamento de maneira profunda, poderosa, verdadeira e grandiosa. Deus investiu em nós e, portanto, quer cuidar de cada um de nós. Quando a gente começa a entender desse valor que Deus dá a cada um de nós, é preciso a gente parar para pensar que valor nós damos a nós mesmos. O filho pródigo saiu da casa do pai, não entendendo o valor que ele tinha. Perdeu a juventude, a saúde, perdeu a vida. Para descobrir que o único lugar que vale a pena é o lado de Deus. Que valor você dá à sua vida? Que valor você dá à sua vida? Porque Deus a valoriza. Deus tem grande investimento na sua vida. Temos que cuidar, irmãos, da nossa saúde física e mental, da nossa saúde emocional, porque nós temos valor para Deus. E isto envolve todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, nós temos que cuidar. Tem coisa que as pessoas fazem e não tem como voltar atrás, e é um arrependimento para o resto da vida. É uma coisa horrível. Exatamente porque num instante qualquer da história, a pessoa se autodesvalorizou por alguns instantes. Como é que você está cuidando da sua vida? Há poucos dias eu coloquei no quadro, no grupo de avisos da nossa igreja, no Zap, falando sobre a importância de, quando comprar um exemplar das Escrituras, o importante não é a capa, o importante não é a beleza do livro,
O importante não é a encadernação. O importante não é se esta Bíblia é de estudo ou não. O mais importante numa Bíblia é a sua tradução, a sua versão é o mais importante. Porque a versão me ajuda ou me prejudica no entendimento do texto sagrado. Este verso que acabei de ler, existem várias traduções, várias versões deste texto, exatamente pela complexidade de traduzir esta palavra, dando a ela o sentido exato no qual ela está no contexto do original. Com todo respeito aos meus colegas que trabalharam na versão NVI, a NVI diz assim: o Senhor vê com pesar a morte de seus santos, ou dos seus fiéis. Com todo respeito, uma tradução que leva a um entendimento equivocado, porque pesar, no entendimento do português, é a ideia de profunda lamentação. E não é isso que o texto quer traduzir. Eu vejo com bons olhos, e a melhor versão deste texto está na Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém diz assim: é custosa aos olhos de Deus a morte de seus fiéis. Também a NVT, nova versão transformadora, diz assim: o Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Todavia, entre a NVI e a tradução que nós comumente usamos, onde traduziu a palavra por preciosa, fico com a expressão preciosa, porque me lembra a ideia de valor, de importância. E é exatamente a ideia principal do texto, que Deus valoriza a vida humana, porque Deus investiu em nós seu próprio Filho. Deus investiu em nós o seu próprio Filho. Como é que a gente pode não entender o valor que nós temos para Deus e a importância que Deus dá a cada um de nós? Se para me resgatar, para me restaurar, para acertar a minha vida, Ele então colocou o seu próprio Filho como valor de resgate, de restauração. Preciosa então é a morte dos santos, cujo preço foi a morte de Cristo. Diante da vida heróica dos cristãos, do serviço prestado por cada um deles. Meus irmãos, olha, quero que os irmãos pensem aqui, em tudo que nós já estudamos do Salmo 116, tudo que nós já falamos sobre este Salmo. Nós chegamos a dizer aos irmãos que esse Salmo tem um viés de nos apontar para Jesus, um viés messiânico. Portanto, a morte dos santos tem grande valor, não só aos olhos de Deus, mas aos nossos olhos. Eu quero lembrar aqui alguns grandes vultos da fé cristã, lembrar de alguns, porque seria impossível lembrar dos milhares e milhares de homens e mulheres que trabalharam
para que hoje nós estivéssemos aqui celebrando o nome de Jesus. Lembrar de Irineu, de Policarpo, de Moody, de John Wesley, de Billy Graham, e chegando aqui no Brasil, os grandes heróis da fé aqui no Brasil, Salomão Gisborne, quase. Mas eu quero chegar bem pertinho de nós. Como é que nós podemos esquecer o trabalho de José Alves da Silva Bittencourt? Como é? Como é que eu posso esquecer? Esquecer o trabalho de pastor Murilo Cassetti, que a cada ano, como pastor da primeira igreja batista de Belo Horizonte, ele organizou uma igreja no estado de Minas Gerais. Irmãos, já pararam para pensar nisso? Ele organizava uma igreja por ano. Como é que eu vou esquecer? Estão entendendo o valor agora? Estão conseguindo alcançar o que o Salmo está dizendo para mim? Preciosa aos olhos do Senhor. Custou. Entendeu? São vidas nas quais Deus investiu. Investiu muito. A morte nunca foi o desejo de Deus, o propósito de Deus. É um acontecimento trágico na nossa história e na nossa realidade. É um acontecimento para nos fazer lembrar a feiura do nosso pecado, a dor e o sofrimento do nosso pecado. Portanto, meus amados irmãos, é cara, no sentido mais profundo desta palavra. Os irmãos já pensaram o quanto Deus investiu em Abraão, em Moisés, hein? O quanto Deus investiu em Paulo, em Pedro, Tiago e João, o quanto Deus investiu na minha vida, para hoje eu estar aqui com os irmãos. É brincadeira isso? O quanto Deus já investiu na sua vida, na sua história. Leve isso a sério, irmãos. É isso que o salmista está dizendo. É isso que o salmista está colocando para cada um de nós. Deus pagou na cruz o preço da nossa vida. Na cruz foi aberta a bolsa que tinha o preço do nosso resgate. Quando o seu lado foi transpassado pela lança do soldado, dele e dali saiu o preço das nossas vidas. E eu não posso deixar de terminar esse texto sagrado sem lembrar os irmãos, 1 João capítulo 3, verso 16, olha que coisa extraordinária. Conhecemos o amor nisto, que Ele, Cristo, Deus, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Não foi o que os grandes heróis da fé fizeram por nós? Não foi o que os primeiros cristãos fizeram na arena? Cristianismo, irmão, não é brincadeira, não. Cristianismo tem preço. Tem preço. Tem valor. Tem significado. Tem história.
para que nós chegássemos até onde estamos. A corrupção da morte física não era o propósito original de Deus para os seres humanos. Portanto, a morte é o traço mais cruel da nossa feiura moral e da nossa miséria humana. A morte é o traço mais cruel da nossa feiura moral e da nossa miséria humana. E aí agora ficou mais simples de compreender o texto sagrado. Verso 15: preciosa, tem valor, tem importância, eu dou importância, é isso que Deus está dizendo. Aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Amada Igreja Batista das Alterosas, nesta quinta-feira, quando estudamos este salmo, e de modo específico agora, entendendo que o salmista está nos alertando para o valor que nós temos diante de Deus, porque Deus nos valoriza. O nosso valor é porque Deus nos valoriza, é Ele, é quem nos ama com amor, a ponto de se entregar como resgate pela nossa vida. Agora, quando o irmão for a um outro velório e lembrar desse texto, ou esse texto for lido, não pense que Deus deseja a nossa morte, mas entenda que para Deus, Ele está vendo ali uma joia preciosa, na qual Ele investiu muito, para que aquela joia alcançasse perdão, graça e redenção. Preciosa. Custou, como diz na tradução da Bíblia de Jerusalém, custou ao Senhor. Entenderam isso? Que Deus possa nos abençoar na sua graça e na sua misericórdia, nos dando cada vez mais melhor entendimento e compreensão da sua santa palavra nas nossas vidas. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, dá-nos entendimento para melhor compreendermos a tua palavra e que os teus ensinos alcancem as nossas vidas, produzindo em nós cada vez mais frutos de valor eterno. Dá-nos, ó Deus, sempre a firmeza de caminhar no teu caminho, sustentados pelas tuas mãos, e a alegria de te servir, de te adorar e de proclamar o teu precioso nome. Em o nome de Jesus é que nós oramos. Amém.